Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre como utilizar a tecnologia a favor do condomínio. Isso mesmo, 2022, muita coisa já à disposição da gestão condominial e muita coisa surgindo. Você utiliza? Sabe quais ferramentas tem para utilizar? Será que tem algum problema na utilização? Falta de segurança? Esse assunto é bom. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são Rodrigo de la Roca, especialista em finanças e CEO do primeiro banco digital para condomínios do mundo. Inovação. Rodrigo, muito bem-vindo ao nosso programa. Ricardo, demais estar aqui contigo, com o Daniel, e poder compartilhar um pouco dessas novas finanças condominiais, uma nova vida. Vamos com tudo, que temos muita informação para passar. Muito bom ter você de Floripa aqui com a gente. Boa. E o síndico profissional, que também manja muito de tecnologia, tem uma formação na parte de tecnologia, processos, Daniel Aguilar. Daniel, muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Ricardo. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Começar com você, Rodrigo. Cara, muita coisa mudando, né? A gente tem visto você, embora novo, né, de idade, mas está nesse segmento condominial há muito tempo, tem uma história no segmento condominial. E depois eu vou chegar até na criação da maior inovação disruptiva, na minha opinião, do segmento. Mas a gente está vendo, agora sem entrar tão precisamente no que você criou aí, no que você trouxe, a gente está vendo uma avalanche de tecnologia para ser utilizado no segmento condominial. Qual que é a sua visão nesse momento, em abril, não, a gente está em março ainda? Não, a gente está em março de 2022. Qual que é a sua visão sobre essa enxurrada de tecnologias? Enxurrada é uma das palavras certas para isso, Ricardo. A tempestade, o que a gente fala bastante lá é a tempestade perfeita. Hoje a gente vive a tempestade incrível no momento de condomínio e mundo em geral, em todos os sentidos, né? Tanto nos bons quanto nos desafios que estão acontecendo a nível mundial. Mas quando a gente pega uma foto de um condomínio, e isso aqui olhando algumas fotos aqui na minha frente que estão no painel, cada janela, cada porta, cada pedacinho, desde da placa de MDF que está na fachada até a pintura, está sofrendo disrupção. As finanças é um pedacinho disso, que é o core, na nossa visão é o core, né? Muita coisa acontece de boa e também de ruim ali nas finanças, então tem que estar ajustado ali, mas cada pedacinho desse está sendo atingido por tech. A tecnologia não para, né? Não para. É muita coisa e quando a gente analisa o condomínio no contexto de negócios, de business, fica claro que tem muita eficiência a acontecer ainda. Ficou parado durante anos. A gente vê lá um condomínio do século passado, geralmente de 20, 30, 40 anos, o quanto tempo ele ficou sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, um ponto de intersecção mais forte que muda a realidade daquele condomínio. Em manutenção, em finanças, em assembleia virtual, é uma avalanche grande. E como que o síndico, Daniel, sente essa avalanche? Porque é de todas as formas. Então tem o banco digital, tem o aplicativo de manutenção, tem o aplicativo e o site para fazer a gestão do condomínio, tem tarefas, eu poderia ficar aqui até amanhã falando o que existe hoje. Sim. Como que o síndico respira e fala, o que eu vou utilizar, o que é a melhor ferramenta para esse momento? Por onde começa? Por onde eu começo? Bela, é a palavra que me falta. Por onde eu começo? Vamos lá, né? É um bocado complicado porque a tecnologia simplesmente não para. A cada mês, 2, 3 meses você tem tecnologias novas surgindo, você tem sistemas novos surgindo, legislação, inclusive LGPD, que é um ponto nevrálgico hoje que os síndicos estão sentindo na pele, as dificuldades em implantar, em respeitar essa legislação, né? A própria, vou fazer uma vírgula aqui, a própria parte tributária, a própria parte de segurança e saúde do trabalho, como é social, quer dizer, Sim. Muita coisa mudou e você precisa ter
uma tecnologia para atender. Nesse caso, terceiriza, né, com Sim, algumas claro. empresas, mas você precisa ter uma tecnologia para atender. E assim, como essa enxurrada, como você muito bem colocou, né, essa enxurrada de tecnologia, de novas possibilidades, né, elas às vezes assustam, né? Eu, pela minha formação tecnológica, eu consigo gerenciar isso nos meus condomínios de uma maneira um pouco mais tranquila, mas, no geral, os síndicos sentem na pele, é um pouco impactante, um bocado impactante, na realidade, né? Porque você tem que ter esse cuidado de saber qual é o melhor sistema, se esse sistema responde bem à sua necessidade, se ele tem uma aderência aos seus condôminos. Aí é o ponto, né? Exato. A resistência dos condôminos à mudança é muito grande, geralmente. Exatamente. Né? Hoje, as pessoas... Isso é uma coisa comum nos condomínios, né? A pessoa fala, mas sempre fizemos assim. Há não sei quantos anos a gente faz daquele jeito e você quer mudar isso agora. Então, às vezes é difícil trazer essa compreensão para as pessoas de que mudar é melhor. Ou até o contrário, né, Daniel? Muitas vezes já tentaram fazer aquilo há 10, 15 anos atrás e o condomínio fala isso, mas já tentaram isso aqui no condomínio. E não deu certo. Só que há 10, 15 anos atrás era outra infraestrutura, outra tecnologia. Exatamente. Me lembra muito quando eu recebo às vezes ligação e falo, síndico profissional não dá certo. Eu falo, mas por que não dá certo? Não, porque a gente colocou um aqui que não deu certo. Pô, vocês escolheram errado. Pô, é igual ir no médico, igual no advogado. E também tem o seguinte, né, Ricardo? Tem casos em que as pessoas, o público do condomínio não está preparado para um síndico profissional. Às vezes o público não tem interesse em disrupção, como geralmente um síndico profissional acaba trazendo, né? Então, poxa, sempre foi feito assim, sempre foi um morador, é uma pessoa que a gente já conhece, já tem confiança. Poxa, o cara é meu vizinho, né? Então é mais fácil essa conexão, né? Então, quando existe essa dificuldade nesse sentido de disrupção, de trazer coisas novas, que é o nosso papel como síndicos profissionais, a gente tem muito contato com tecnologia, como você bem colocou, com inovações que surgem nessa área, né? E a gente quer sempre trazer o melhor para os condomínios. Né? Falando nisso, eu vou trazer o Rodrigo de volta. Falei isso fora do ar. O Rodrigo é o CEO, na minha opinião, da maior inovação disruptiva para o segmento condominial. Ela ainda não está tão percebível a nível nacional, já tem um volume grande de condomínios, mas é uma coisa que daqui a alguns meses, 2, 3, 4, não sei precisar exatamente, vai ser uma mudança que parece uma coisa... mas Ricardo, você está exagerando. Não, ele vai influenciar em toda a cadeia condominial, que é um banco digital para condomínios sem tarifas. Mas gera desconfiança, né? Quando fala em dinheiro, tem esse ponto, né? O dinheiro tem essa tensão, startup, tech já tem essa tensão. E lá até o Daniel trouxe boas colocações aqui na China e no Vale do Silício, eles trazem muito esse contexto de FOMO, em inglês é Fear of Missing Out, e o síndico sente isso, né? Aquele negócio de ficar de fora e como é que eu entendo isso? Um banco sem tarifa é uma tensão grande que existe. Mas em termos de banco, Ricardo, durante muito tempo os condomínios ficaram nessa zona cinzenta para os bancos tradicionais. No nosso país são poucos bancos, não enche nem uma mão, se a gente contar cada um. E o banco nunca entendeu o que é esse player chamado condomínio que tem CNPJ, mas não é empresa, que tem contrato, que tem uma convenção e não tem um contrato social, que tem um síndico e não tem um dono. Então, por isso, nunca foi preparado nada para condomínio. Condomínio sempre foi igual empresa, igual uma microempresa, bota lá no sistema e tal. Difícil de abrir conta, muito menos tem produto financeiro para isso. E aí o condomínio acaba tendo que se adaptar à solução que esses bancões trazem. E aí pensa, não faz sentido, né? O condomínio tem que se adaptar ao mercado, em vez do mercado financeiro se adaptar ao condomínio. E eu acho, vocês falaram de momento, né, de enxurrada, e eu comecei falando de enxurrada, eu acho que tem duas coisas aqui que... Uma que todo mundo sabe, que é a questão da pandemia, que acelerou muita coisa. Demais. Não é que mudou, ela acelerou. Talvez o que fosse ser feito em 5 anos foi feito em 6 meses ou algo similar a isso. Tanto de coisas boas quanto de ruins, por exemplo. Os bancos, legal, já não atendiam um condomínio. O que aconteceu, acelerou, fechou as agências. Sim. E meio que deram um recado. O que era ruim já piorou, né? A conta está bloqueada, a gente não entende a assembleia virtual. Quando tiver uma assembleia nova, daí vocês me mandam uma ata nova para desbloquear. O banco não olha para, né? Incrível como os grandes bancos parecem que repudiam atender condomínio. Assim, atendem, tá bom, preciso. Tirando aqueles grandes condomínios que aí movimentam um dinheiro
grande, aí eles têm um atendimento diferenciado, mas para o 99% não é ligado. Uma coisa que pega para os bancos é que muitos deles, hoje em dia, trabalham com tecnologias legadas. Então, como são bancos grandes, com sistemas muito volumosos, tudo isso demanda um investimento, um esforço muito grande, né? Então, quando você pega uma startup, como é o seu caso, é muito mais rápido, é muito mais fácil para se organizar, se adaptar e atender a uma condição que existe de um condomínio. Não, e tem sistemas lá dentro de 20 anos atrás, né? Sim, até 90, mais, 80. até mais. E aí o processo... Usam COBOL, tecnologia bem antiga. Provavelmente tem gente que está assistindo a gente aqui que já deve ter feito curso de COBOL. E tem a segunda coisa que eu ia falar, que é a questão da crise que a gente teve imobiliária, acho que em 2012, mais ou menos, 2014, que a gente teve uma pseudo-bolha aqui, que em 2008 foi a crise nos Estados Unidos, e aí refletiu muito mais forte aqui, mais ou menos em 2012, e aí tanto que algumas construtoras quebraram, outras muito devolveram. Foi alto e baixo ali no... E ganhava muito dinheiro com construção civil, né? Você ganhava muito dinheiro com construção civil. E aí, de repente, os caras viram que não estava mais ganhando dinheiro, que tinha uma oscilação, e aí tinha um mercado ali do lado, que era o patinho feio, né? Que ninguém olhava, que movimenta milhões... Bilhões. Assim, e é um negócio... E ninguém olhava. E aí parece que o mundo começou a olhar para isso. Aí quando eu falo mundo, porque tem dinheiro do exterior entrando aqui. E uma atenção especial para esse segmento. E aí, mas volta a insistir numa coisa, Rodrigo, não só da desconfiança na questão de um banco, mas na desconfiança do volume de novas tecnologias, né? Porque como surge muita coisa, então, eu vou colocar todas as minhas informações num sistema que o Daniel criou. Qual que é a confiança que eu tenho que ele não vai usar essas informações para vender para os russos aí para já... Ou na nuvem, né? Muito simples falar, pô, na nuvem, cadê a minha nuvem? Cadê a nuvem? Tem que ter essas garantias, né? E aí, como que você pode dar para o nosso telespectador uma direção do que o cara tem um pouco mais de segurança quando ele for atrás de uma empresa de tecnologia? E principalmente de dinheiro, né? Onde o produto o estoque é dinheiro. Segurança, primeiro ponto, Ricardo, no Brasil, o sistema financeiro é um dos mais seguros do mundo. Então, o Banco Central tem um papel muito ativo na regulamentação, na auditoria e controle, para não dizer a cada segundo diário de todos os players do sistema financeiro. Então, tem uma escadinha ali no Banco Central que foi flexibilizada em 2013, 2014, por aí, com as fintechs entrando forte no mercado. Sim. Tanto que hoje, no Brasil, a gente tem o maior banco digital do mundo. Do mundo, né? Não é nem do Brasil. Então, a gente que já superou o valor dos grandes bancos. Que já superou o valor dos outros grandes bancos tradicionais. Então, a gente vê que tem uma certa segurança. E que tinha uma desconfiança absurda no começo. Demais. E no caso de condomínio, é 10 vezes mais desconfiança. Porque a gente diz muito lá dentro no Condoconta que conta de condomínio não é uma conta PF nem uma conta PJ. Essas duas contas PF e PJ têm um dono. A PF é a pessoa física, a PJ é o dono da empresa, ele faz o que quiser com o dinheiro e tá ok. O condomínio não. O síndico não é o dono do dinheiro, ele é o gestor escolhido para representar aquele dinheiro. Sim. E ele sabe que ele vai ser cobrado e auditado pelo conselho. E o dinheiro é de todo mundo, é uma sociedade. Tem 200 famílias querendo saber onde é que está sendo investido o dinheiro, fundo de reserva, onde é que está sendo gasto, quem que é o fornecedor. Então tem um conceito de segurança muito mais avançado do que uma simples conta PF ou PJ do sistema tradicional. Então, o Condoconta, ele está nessa escadinha do Bacen crescendo nas transações e crescendo rápido. A gente vê que é uma dor latente, o síndico não se dá bem com o banco, a administradora muito menos. Os bancos não entendem, por isso uma fricção grande e cara. E no outro lado, quando a gente vem com um banco nichado, leve, né, tem tempo, tem nicho, entende muito. Vocês têm foco, né? Foco. Acho que palavra é o segredo. Tem um foco em condomínio e zero as tarifas, ou seja... Para a administradora, para o síndico, para os moradores, é algo muito direcionado, que entende ele e reduz o custo de coisas básicas, boleto, TED, que na nossa visão vai acabar. São coisas que vão acabar. O que a gente decidiu? Vamos acabar antes, então. Em vez de esperar 2025, 2030, 2035, que vai acabar o boleto ou que vai zerar o custo de boleto, vamos zerar hoje para os condomínios. Então é um desafio e onde, lógico, o Banco Central vai acompanhando esse passo, ele vai dando credenciais, para não entrar aqui num contexto muito técnico de instituição financeira, instituição de pagamento, ele vai dando credenciais que a startup, a fintech vai virando, aos poucos vai virando banco.
Vou virar cliente, viu? Não é só você, daqui a pouco todo mundo vai ser cliente. Vai ser difícil ter alguém que não é cliente, porque Sim. quem vai querer pagar no tarifa? Né? Exatamente. Tarifa de boleto, tarifa de DOC, de TED, tarifa São as tarifas de mais manutenção. inúteis, né, que existem, né? Cara, não faz E que sentido. para nós, pro nosso lado, acaba às vezes fazendo falta, né? Demais. E quanto maior o condomínio, mais esse rombo de tarifa. Né? Exatamente. Quando vê lá no final do ano, tá gastando com boleto, TED, que não gera valor nenhum. Tem assembleias que a gente faz que os condôminos questionam. Poxa, mas gastou tantos reais. Quanto rasgamos? Quanto que a gente rasgou em tarifa bancária e tal? Puxa vida, mas é a tarifa que o banco cobra, não tem como fugir, né? A gente fez E um hoje a estudo- gente já tem essa A possibilidade. gente fez um né? estudo, Daniel, de boleto. Em média, os condomínios pagam por apartamento ou por unidade R$5 de boleto. É. Um boleto custa menos do que um custo efetivo de um boleto é menos que R$1. Então, alguém Isso tá sem ganhando esses contar, R$4. isso sem contar, aí vai a crítica, eu sou um cara que critico tudo. As empresas que trabalham com pool e que põem o custo de boleto bancário lá em cima. Eu já Sim. vi custo de R$13 de boleto bancário. Então, Nossa. assim, é doído. Mas isso aqui, já cansei de arrumar briga, eu não vou falar muito sobre isso. Eu queria falar com você também, agora para o segundo bloco, entender quais tecnologias diferentes que a gente não citou aqui você já usa no seu condomínio. Vamos falar um pouco além da parte financeira, tá? E aí, com o Rodrigo, eu queria entender também a visão de mercado dele, também não só na parte financeira, na parte de tecnologia, para onde que os condomínios estão caminhando e como isso tudo vai se integrar, se vai se integrar, tá? Então, são dois pontos que eu gostaria de tratar no segundo bloco. Você que está assistindo, primeiro, já deu like, já compartilhou esse programa, já está seguindo o nosso canal, nos ajude a disseminar informação de qualidade. Só assim a gente melhora esse segmento tão importante para a coletividade brasileira. Segundo, sexta-feira temos um encontro marcado. Vejo você lá.